Eu pensei um pouquinho, porque quando a Gabi me fez o convite de fazer uma apresentação, eu hesitei um pouco entre duas possibilidades. Uma é um pouco retomar alguns temas que eu já havia apresentado aqui, que eu já apresentei aqui para vocês em outras oportunidades, que é um pouco essa questão do legal e ilegal, os ilegalismos urbanos, inclusive a questão da gestão da ordem, gestão da violência, que eu tenho, enfim, artigos mais antigos, outros que estão sendo publicados esse ano. Mas, vamos dizer, é uma área em que, para usar a terminologia do esporte, é a zona de conforto. Né? Eu resolvi sair da zona de conforto. Né? Não sei se eu vou ser bem-sucedida aqui na conversa com vocês. Não é disso que eu vou falar. Né? Não é disso que eu vou falar, mas eu vou tentar partilhar com vocês uma série de inquietações, que não são apenas minhas, acho que são várias pessoas, que, na verdade, é um grupo de trabalho, começou com um grupo de discussão, um grupo de estudo, que virou um grupo de pesquisa, que virou um projeto, agora, enfim, finalmente, um projeto temático que eu acho que acabou de ser aprovado, que eu estou muito feliz. Mas, enfim, é um conjunto de inquietações que partem, vamos dizer, de postos de observação bastante diferentes, né, distintos, que vão se entrecruzando, colocando algumas questões que são, eu acho, importantes e talvez urgentes de serem bem entendidas, que têm a ver com as novas formas de controle nos modos de gestão e produção dos espaços urbanos. Né? Essa é uma questão que a gente começou a pautar já faz algum tempo, antes das chamadas jornadas de junho, mas eu diria, em algum momento a gente vai poder discutir isso, porque, no fundo, acho que tem tudo a ver. Né? Eu acho que a gente acertou o ponto, né, quando a gente formulou essas questões, e que tem a ver, enfim, com aquilo que a gente está chamando uma gestão cada vez mais militarizada dos espaços urbanos. Né? Há um pouco a matriz deste campo comum de indagações, que virou um projeto, vai virar um texto logo mais. Foi, inclusive, um seminário que a gente organizou. Eu quero dizer, era eu, mas alguns nomes que talvez alguns de vocês conheçam, enfim, certamente o Eduardo. Né? É um grupo que foi formado exatamente pelo Fernando Salo, Marcos Álvares. Né? E, então, enfim, eles juntaram a turma deles, eu vim com a minha turma, que são toda a turma dos ilegalismos. Né? O Marcos e o Fernando vindo com toda uma experiência relação exatamente às políticas de controle, punição e encarceramento. Então, tem um ponto de intersecção extremamente interessante na hora que a gente juntou esses dois vetores. Né? Então, a gente montou, aliás, um seminário junto com o pessoal da Defensoria Pública, cujo título exatamente foi A Gestão Militarizada dos Ilegalismos. Né? Isso gerou, inclusive, um dossiê no Le Monde Diplomatique, né? E gerou depois um projeto, e é um pouco disso que eu vou falar para vocês. Né? Então, na verdade, o que eu tenho para dizer é um projeto. Né? Então, é uma série de perguntas, é uma série de questões. Né? Mas eu vou tomar um atalho para fazer essa discussão com vocês, né? Que tem a ver com uma questão que veio sendo colocada para nós na hora que a gente vai exatamente colocando lado a lado, face a face, várias pesquisas realizadas ao mesmo tempo. No caso, o meu próprio coletivo de pesquisa. Né? Então, eu começaria a dizer que a inquietação é como é que a gente lida com uma realidade urbana. Evidente que as minhas referências são São Paulo, mas eu suspeito que isto não é apenas São Paulo. Né? Eu testei um pouco já essa fala no Rio de Janeiro, que eu conheço um pouco mais também, mas, enfim. Né? Mas é uma realidade extremamente disparatada, né? Muito contrastada. Né? Para falar de uma maneira um pouco abrupta, só para começar a conversa, como é que a gente lida, que é uma coisa que eu tenho discutido muito, inclusive nos grupos militantes, né? Como é que a gente explica, como é que a gente articula, como é que a gente pensa politicamente e teoricamente esta composição entre, de um lado, uma pobreza que está sendo celebrada, transformada em mercado e negócio, né? Disputada como mercado e negócio, né? E merchandising.
né? Então, é uma pobreza celebrada, festejada, né? Quer dizer, os territórios da pobreza, enfim, elas vão desmontando um pouco, vamos dizer, a plausibilidade do estigma da pobreza, enfim, o pobre é o coitadinho, o pobre, excluído, segregado, etc. Enfim, virou grife, né? Virou moda, virou novela de Globo, não é? A favela tour, né? Hoje em dia é uma realidade não apenas nas favelas do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, também nas favelas de São Paulo, que não são tão espetaculares quanto as favelas do Rio de Janeiro, mas são favelas consideráveis, né? Então já tem a favela tour, daí tem prêmio de arquitetura, né? Tem best practice, né? Daí tem os garotos, então tem um grupo de dança. Então é uma coisa interessantíssima. Então, por exemplo, em Paraisópolis, que é a segunda favela maior, segunda maior favela de São Paulo, tem um curso de educação financeira organizado pela Bolsa de Valores, né? Tem um curso de empreendedorismo organizado pela Odebrecht, né? Daí tem um curso, enfim, a gente pode fazer um inventário enorme, mais as ONGs, mais as agências multilaterais e tudo isso, enfim, virou bom. Isso de um lado, né? Quer dizer, então, essa é uma primeira questão, né? E como é que a gente articula, quer dizer, essa pobreza que foi celebrada, né? Hoje em dia é o circuito da música, todo um circuito cultural bastante importante, né? Quer dizer, como é que a gente articula isso com uma pobreza que também é morta, né? Quer dizer, uma violência absolutamente letal, né? Né? E, ao mesmo tempo, quer dizer, enfim, uma coisa que eu acho que está sendo uma realidade partilhada para todos nós em regime de pré-Copa, né? Uma sucessão de remoções absolutamente violentas e truculentas, né? Então, na verdade, a gente tem vários mecanismos, né? Que estão se compondo de uma forma aparentemente disparatada, quer dizer, no fundo é um pouco tentar entender o que essas coisas têm a ver umas com as outras, né? E, de toda maneira, isso também coloca uma série de problemas, quer dizer, como é que a gente analisa, como é que a gente descreve, como é que a gente discute essa realidade tão disparatada, né? De toda maneira, então, eu vou começar um pouco com esses territórios da pobreza transformados em mercado, né? Né, quer dizer, um pouco favela tour, né, quer dizer, um pouco itinerário de reconhecimento, né, enfim, vai mostrar, quer dizer, no fundo, o favela tour, que é uma coisa que não existe só no Brasil, existe na Índia, existe na África do Sul, nas grandes favelas do chamado Sul Global, né, já tem pesquisa sobre isso, né, mas é toda, enfim, uma coisa que uma pesquisadora indiana vai chamar os itinerários de reconhecimento, que é mostrar, né, que, afinal de contas, na favela, na pobreza, não existe apenas violência, a morte, desordem moral, etc., mas tem a criatividade, o empreendedorismo, a capacidade de viração, a alegria dos pobres, né? Essa capacidade infinita de transformar as necessidades em oportunidade. Né? Essa é uma linguagem mercadológica, transformar a necessidade em oportunidades. As necessidades são janelas de oportunidade, como se diz na linguagem do mercado. Do mercado e dos programas sociais que começam a ser implantados nesses lugares, na lógica do chamado empreendedorismo, né? Nesse registro, a pobreza-problema se transforma exatamente em pobreza-solução, né? E os pobres comparecem como operadores dos mercados locais, empreendedores capazes de aproveitar as oportunidades de mercado, de acionarem e de alavancarem o chamado desenvolvimento comunitário, né? Agentes de construção de alternativas promissoras e celebradas para as patologias da pobreza, né? Nessa conversão do pobre em empreendedor, essa conversão do pobre em empreendedor tem o seu duplo na igualmente festejada expansão do consumo popular, a classe C, né? Turbinado pela dita democratização dos mecanismos de crédito e financiamento, quer dizer, endividamento. Eu tenho uma aluna, uma orientanda que fez uma pesquisa sobre o uso de cartão de crédito numa favela. O que é a lógica do endividamento? Só isso valeria uma exposição à parte, o que é a lógica do endividamento, né? Isso depois, se vocês quiserem, a gente conversa, né? Bom, e aí, abrindo a cena, exatamente, abre a cena na qual o pobre se transforma nas figuras da classe média emergente
ou a nova classe média. Linguagem, né, que é uma linguagem que são critérios inteiramente mercadológicos, da pesquisa de mercado, voltados para medir e classificar e categorizar exatamente o mercado de consumo popular. Descobriu-se que os pobres consomem. Né? Bom, num registro ou no outro, tudo isso ganha ressonâncias midiáticas, seja nas figuras redentoras do pobre, resgatado da maldição do crime e da violência, porque ele virou empreendedor, né? Seja nas figuras, né, que tem um pouco, então tem todas as histórias as histórias de sucesso, as histórias de redenção, as histórias de superação, né, isso que vai construindo exatamente essa imagem edulcorada, né, da pobreza transformada num grande negócio. Né? Então, seja na figura exatamente do empreendedor que resgata o pobre da maldição, do crime e da violência, seja nas figuras igualmente edulcoradas, de fortíssimo apelo mercadológico, do pobre que virou classe média. Né? Tudo isto é matéria dos jornais, principalmente das páginas econômicas. É muito interessante. Há um tempo atrás, quando eu comecei a flagrar isto, já faz alguns anos, eu recortei essa matéria, era genial, que é uma matéria na página econômica, Estadão, eu leio Estadão, que é um jornal pesado, um jornal, enfim, que executivos leem e tal, né? E uma matéria séria dizendo como fazer, dizendo, tinha uma pesquisa que dizia que, na verdade, os pobres, a classe popular, a tal da classe C e D, tinha uma enorme capacidade de endividamento ainda mal explorada pelo mercado financeiro. Então, a questão era saber como fazer as pessoas se endividarem, quer dizer, comprarem através exatamente do mecanismo do cartão de crédito, mecanismo de financiamento, etc., etc. Exatamente isso era uma política. Como fazer as pessoas se endividarem mais. Isso era matéria de imprensa. Era capacidade de endividamento. Parênteses, há uns anos atrás, nos tempos do keynesianismo, que talvez alguns de vocês nem sabem do que se trata, quando a gente lia as matérias de jornal, era o contrário. Qual era a capacidade de poupança? Né? Então, era saber, então, o grande problema era que nós tínhamos uma baixa taxa de poupança. Né? Então, era saber como é que poupa. Né? Então, agora, como é que se endivida. É extraordinário isso. Né? Só isso dá uma conversa à parte, que isso tem a ver com capital financeiro. Né? Só isso daria uma bela conversa, que, de repente, a gente pode puxar esse fio depois. É uma conversa bem interessante, mas eu não vou puxar, senão eu não chego aqui aonde eu quero. Né? Mas, então, é aí que começam os nossos problemas, eu diria. Né? E os nossos desafios. Pois, para usar os termos da minha amiga Lívia Tomasi, é um novo regime discursivo sobre a pobreza, os seus lugares, os seus territórios, é um regime discursivo que parece desativar o campo semântico, que é também um campo político, no qual ganhava potência crítica e analítica as noções de exclusão e de segregação. Porque todos os pobres estão integradíssimos. Né? Então, são as noções exatamente que pautaram todos os estudos urbanos nas últimas décadas. Né? O complicador é que, inclusive, é um campo conceitual que vem pautando os estudos urbanos e que também pautou, enfim, as denúncias que foram feitas, continuam sendo feitas, com razão, né, sobre a criminalização da pobreza, né, que é um pouco um certo mantra, né, dos estudos urbanos. Segregação, exclusão, criminalização. É isso que ficou meio deslocado. O problema é que os problemas que essas noções apontam não foram desativadas, mas o campo discursivo, sim. Então, como é que a gente nomeia essas questões? Não estou dizendo que o problema deixou de existir, mas tem uma configuração aí que complicou. Né? Eu vou falar disso já. Né? E o complicador é que essas figurações da cidade inclusiva, entre aspas, que isso faz parte também do mantra dos programas sociais, cidade criativa, cidade inclusiva, é impressionante como isso começa a fazer parte dos pacotes dos programas sociais que circulam pelo sul global. Né? Não é só São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Não sei aqui na Bahia, mas, enfim, isso está circulando. Né? Isso não é uma invenção nossa. Né? Cidade inclusiva, cidade criativa,
né? Que é um termo que entrou recentemente em circulação e que também compõe esse regime discursivo, né? E ganha força ao mesmo tempo e no mesmo passo em que os dispositivos de controle e repressão também se expandem e também atuam como dispositivos de produção e gestão dos espaços urbanos. A metrópole paulista, acho que não é só São Paulo, ela vem sendo igualmente desenhada pelas chamadas operações urbanas, que seguem o traçado dos circuitos de valorização imobiliária e que acionam as remoções das favelas, das áreas de ocupação, no centro da cidade e nas regiões periféricas, e que se multiplicaram nos últimos anos. São circuitos de mercado também, né? Recentemente saiu um mapa dos incêndios, que tinha um incêndio por mês em favela, entendeu? E nas ocupações. E daí tem gente que faz isso, né? Que são os mapas, as cartografias dinâmicas. É o circuito da especulação imobiliária, entendeu? Era uma coisa escandalosa, né? Então, estamos falando de mercado também. Quer dizer, lógicas de produção de mercado, né? Bom, e as remoções acontecem do jeito que, enfim, não vou descrever isso, que vocês conhecem muito bem, com a truculência que nós sabemos, a arbitrariedade, a ilegibilidade dos critérios, enfim, né? Enfim, acho que não preciso me deter muito nisso, vamos seguindo, né? Então, isso de um lado, as remoções. Vamos dizer, para acelerar um pouquinho a discussão, estamos também falando de dispositivos de produção de mercado, e no cerne daquilo que David Harvey vai chamar de acumulação por dispossessão. É predação e disposição, né? Ao mesmo tempo em que você tem o agenciamento positivado dos outros territórios. Às vezes as coisas é evidente que essas coisas muitas vezes se sobrepõem. Você pode ter remoção numa região onde também tem esse mercado empreendedor, né? Então, mas é claro que na hora que a gente põe isso numa cartografia urbana, as fronteiras ficam todas meio embaralhadas, não é? Mas são matrizes, né, um pouco isso, são matrizes, são lógicas de produção de espaço e gestão de espaço, que é isso que eu queria um pouco jogar para vocês, né? Então, de um lado tem, enfim, acumulação por dispossessão, né? Você tem, enfim, a pobreza de transporte no mercado, então o Bradesco está lá, o Banco do Brasil está lá, o Odebrecht está lá, a NET está lá, né? Enfim, um pouco para dar a imagem mais espetacular, mas que é apenas a mais espetacular, né? A gente sabe que no Rio de Janeiro, quer dizer, na hora que entra as IPPs e pacificam, a primeira coisa que chega depois é a NET, né? As operadoras, a Oi, a Claro, não é? E o Sebrae, com os cursos de empreendedorismo e outras coisas também. Paraisópolis também teve uma versão paulista das IPPs chamada Operação Saturação, e a mesma coisa. Depois vai o banco, vai os grandes, vai o Carrefour, né? Daí entra a Bolsa de Valores, daí entra o Odebrecht, daí, enfim, né? Quer dizer, pacifica e transforma no mercado, né? Porque os pobres consomem, né? Então, é um pouco essa imagem espetacularizada, mas tem versões menos espetaculares, mas elas são absolutamente generalizadas. Então, são matrizes de produção, de dizer, como é que se produz mercado? No fundo, é um pouco essa questão que eu estou discutindo. De um lado, você tem o mercado, né, o pobre transformado em operador de mercado, tem a acumulação por dispossessão nas remoções e outras formas equivalentes de predação, e tem também uma outra, não é? Que são formas de controle e gestão dos espaços ditos problemáticos, chamados ditos de risco, né? Onde entra uma especial composição entre assistência social, repressão e dispositivos penais, né? São os lugares povoados pelas chamadas populações de risco, né? Também transmutadas nas figuras daqueles que são portadores de comportamentos suspeitos e de risco. Aqui valeria a pena, na verdade, uma longa conversa, só vou jogar isso, vamos dizer, o lado espetacularizado disto são as cracolândias, né, a limpeza das cracolândias, né, que é sempre de uma violência inimaginável, né? Agora, o que essa cena mostra? Mas aí não é só isso, porque daí tem fechamento de baile funk, tem, né, quer dizer, recentemente é uma coisa que é espantosa, é uma patrulha formada
por policiais, operador, polícia civil, polícia militar, o que uma coisa tem a ver, o que eles tinham que estar lá, com representantes do ECA, né, conselheiros, né, e assistente social para fazer, na verdade, perseguir aluno que tinha cabulado aula. Entende? Então, era uma praça, o subprefeito chamou uma espécie de uma patrulha em nome do ECA, porque vocês sabem que o Estado tem que defender, proteger os seus jovens e adolescentes. Não é? Então, você faz uma patrulha. O que a Polícia Militar está fazendo aí? Boa pergunta. Os garotos foram colocados em camburão, com a cabeça assim, foram para uma delegacia, etc. Né? Tem toque de recolher em várias cidades do interior paulista e em 70 municípios brasileiros, que também formados por patrulhas, né? Dizendo que, enfim, os jovens com menos de 18 anos não podem ficar na rua. Enfim, eu andei lendo sobre isso, é uma coisa espantosa, a gente pode falar disso. Mas tem várias versões disso. Tem as mais espetacularizadas, tipo a limpeza de Cracolândias, não é? Mas tem as coisas mais miúdas, como, por exemplo, recentemente saiu, não sei se vocês viram, saiu pela imprensa, né, algumas escolas em Goiás que foram transferidas por o controle da Polícia Militar. Entendeu? E as crianças, então, têm que pôr uniforme, têm que cantar hino, entendeu? A gestão da escola ficou na mão da Polícia Militar e a justificativa é porque tem muita violência. Né? Bom, e essas coisas, então, vamos dizer, tem uma miudeza, além das questões mais espetaculares, o PP, exército na rua, etc., etc., tem uma coisa, uma miudeza, né, que está surgindo, que é aquilo que eu estou chamando de gambiarras jurídicas, né, através das quais são dispositivos, na verdade, administrativos que vão sendo incorporados na ordem jurídica. Por exemplo, o toque de recolher é uma normativa jurídica, judicial do juiz. Ele que autoriza o toque de recolher, é um dispositivo jurídico. E assim também como na Cracolândia, etc. Então, tem uma série de problemas aí. Agora, tem um duplo deslocamento que é importante perceber. Né? Há uns anos atrás, a NET pode depois nos ajudar nessa conversa, né? Há alguns anos atrás, quando se construiu a noção de vulnerabilidade e risco, não é? Era um avanço, né? Porque se dizia exatamente as populações que estavam em risco de serem, enfim, caírem numa situação de pobreza, de violência, de doença e tal. É um deslizamento nada sutil, quer dizer, não é este risco que está sendo dito, são populações que colocam a vida urbana em risco. Né? Então, tem uma normativa da Prefeitura de São Paulo, não vou ler aqui inteiro, senão não termina a minha fala hoje, que vai dizer, uma secretaria, chamada Secretaria de Vulnerabilidade e Risco, que diz abertamente que, enfim, tem certas pessoas que têm que ser, enfim, protegidas, enfim, desse jeito, na verdade, detidas, porque elas têm comportamentos não compatíveis com a vida urbana nas ruas. Né? Então, na verdade, é uma gestão de circulação. É uma gestão de espaço. Né? E, portanto, é uma gestão de população, é uma gestão de espaço. Né? E aí a gente também pode fazer uma cartografia, quais são os lugares em que essas coisas estão acontecendo. Não é? E a gente percebe, enfim, no caso de São Paulo, a Cracolândia é uma coisa meio óbvia, né? Está no coração, né, da cidade global, né, no centro da cidade, com interesses imobiliários, enfim, absolutamente delirantes. Não é? Então, na verdade, é uma gestão de espaço, que é uma gestão de mercado, que é uma situação de produção de situações de mercado. Né? Bom, para cada uma dessas coisas nós poderíamos, enfim, ir muito longe. Né? Na verdade, eu estou colocando aqui quase que uma forma de quase que tipológica, né? Um pouco dizendo, olha, uma caracterização um pouco rápida de certas matrizes certas lógicas matrizes de produção e gestão de espaço. Né? Só para completar, enfim, um pouco essa questão da gestão do risco, né? Tem os casos mais espetaculares, enfim, Cracolândias da vida, limpezas, operação saturação, etc. Mas aí começa, enfim, fechamento de baile funk, fechamento de boteca em periferia, né, garotos que ficam zanzando em praça pública, que daí então chama a polícia militar, cerca, e com a mesma lógica operatória que é a lógica da guerra. A guerra ao crime, a guerra ao tráfico, a guerra aos comportamentos suspeitos, e aí vai, enfim, com cachorro, helicóptero, com cercamento, etc. Né?
Sim, eu estava falando de dois deslocamentos. Nessas situações, são dois deslocamentos importantes que você fez. Um é esse, da própria noção de risco, né, que muda, ela muda de sinal, e a outra, que é uma questão que afeta diretamente o sistema legal. Né? Essa é uma questão que não é apenas brasileira, acho que tem toda uma linhagem de estudos importantes que a gente tem que recuperar para entender o quanto essa noção da gestão de risco vai desativando a dimensão normativa das leis e do direito, porque as pessoas são apreendidas não por terem cometido algum delito, são apreendidas por um comportamento suspeito. Leia-se como quiserem. Não é? Então, na verdade, não tem nenhuma infração penal, nem mesmo uma contravenção. Né? Então, é toda uma maneira de fazer a gestão do conflito urbano, né, e das dissonâncias urbanas que vai, inclusive, desativando o sistema legal. Né? E essa é uma das matrizes pelas quais a gente também pode entender o uso cada vez mais crescente e não legal, extralegal, né, da prisão provisória como forma de gestão de espaço. Né? Porque as pessoas são apreendidas por uma razão inefável, porque tinham um comportamento que não se deseja, indesejável. Não é? Então, são detidas, a prisão é inteiramente irregular, né? Então, na verdade, é detida, ela é retirada do espaço público, fica lá mofando um tempo nos cadeiões e depois é devolvida. Né? Porque é evidente que, na hora que vai processar penalmente, não tem nenhuma acusação. Né? Não tem nenhuma tipificação possível, né, para tipificar criminalmente essas pessoas. Né? Bom, então, então, vamos dizer, esses três componentes, na verdade, o operador do mercado, a gestão de risco e as remoções, né, a acumulação por dispossessão, para usar um conceito, né, é evidente que essas coisas muitas vezes se sobrepõem. Né? No meio disso, é evidente que tem repressão, tem polícia militar que mata, enfim, né, essas coisas também atravessam de ponta a ponta, não é? Mas são maneiras, na verdade, de produção e gestão de espaços. Né? E a questão toda é que é nesse cenário contrastado, justamente, que é preciso situar o lugar desses espaços, para voltar ao ponto de partida, o lugar desses espaços domesticados, entre aspas, pelo mercado. Que esses lugares do empreendedorismo urbano, empreendedorismo popular. Né? Há todo um jogo de composições e combinações que será preciso ainda entender melhor. Mas quer me parecer que é quando a gente coloca lado a lado essas matrizes, essas experiências, essas cenas urbanas, que não são bem mais, são cenas urbanas, né? Que têm lógicas próprias. Então, quando a gente põe lado a lado, buscando as ressonâncias entre a promoção do empreendedorismo popular de um lado, a gestão dos riscos e das suas urgências, né? E a liberação de espaço para o mercado. Quer dizer, como é que a gente consegue, né? É exatamente aí que a gente começa a estabelecer a possibilidade de estabelecer alguns nexos que nos permitem pensar que estamos, na verdade, no cerne daquilo que a gente pode chamar a governamentalidade dos espaços, quer dizer, gestão das populações, dos seus movimentos, como dispositivos de criação de mercado, de mercados. Né? Daí a exigência de se colocar a cidade como plano de referência. Né? Aí tem uma questão que eu acho que não é apenas metodológica, está mais à ordem de uma espécie de uma epistemologia urbana. Né? Quer dizer, ter a cidade como plano de referência, para bem situar as nossas próprias questões. É nesse plano, justamente, que talvez seja possível apreender os sentidos dessas formas de intervenção urbana nos seus pontos e contrapontos. Gestão dos fluxos urbanos, que são também, e sobretudo, fluxos de mercado. Né? Gestão dos espaços e das circulações. Né? Acionando dispositivos de governamentalidade, disciplinares e também punitivos, e instrumentalizando a lei. Né? Desativa o império da lei, mas instrumentaliza a lei para poder acionar essas questões. Né?
Isso tudo, na verdade, vai se compondo de formas muito variadas, conforme os lugares, conforme as localizações, numa espécie de geometria fractal da cidade, né, que é exatamente engendrada pela lógica expansiva dos mercados. Né. Então, aqui que justamente a gente tem que ter algumas precisões, né, que são necessárias. Essas constelações de práticas e dispositivos pelos quais os territórios da pobreza, entre aspas, se convertem em oportunidades de mercado, esses não se instalam em quaisquer lugares. Né? É preciso justamente interrogar os lugares em que esses espaços se situam na cartografia urbana das nossas cidades. São espaços problema nesse sentido, né? Aos quais se associam as figuras do crime, da violência, da insurgência, para usar a linguagem militar, né? E pelo qual exatamente são lidas, né? São lugares também que passaram por sucessivas experiências de confronto. Mas, primeiro, elas foram estigmatizadas como lugares exatamente de todas as patologias da pobreza, não é? E depois, enfim, vários confrontos, violências, enfim. Né? Aqui é um pouco a história das favelas do Rio de Janeiro, mas também um pouco dos lugares, esses lugares onde esses dispositivos se instalaram em São Paulo. Sem a mesma escala espetacular do Rio, mas a gente tem lá também. Né? Na escala paulista, mas tem. Né? Mas esses espaços, problema, estão situados no coração do circuito da circulação da riqueza. É esse que é o ponto. No Rio de Janeiro, isso é escandalosamente evidente. Né? Não é em qualquer lugar que vão implantar tudo isso. Né? Paraisópolis, se vocês não conhecem, certamente muitos de vocês não, Paraisópolis é a segunda maior favela de São Paulo, que está no coração do Morumbi. Morumbi é o bairro mais rico de São Paulo. Né? E é uma espécie de um enclave que fica no coração, fica inclusive ali na beira de uma avenida enorme, que é marginal, que é o circuito globalizado, onde tem os prédios inteligentes, onde tem os grandes bancos, onde tem as sedes das empresas multinacionais. Estamos no coração da cidade global e da cidade onde tem rodeada dos shoppings de luxo, né, que é uma invenção paulista, que então tem 4 shoppings de alto luxo, né, onde tem todas as grifes, né, Chanel, Yves Saint Laurent, tem, né, quer dizer, não é um shopping qualquer, quer dizer, de alto luxo. Né. Então, a favela de Paraisópolis está aí. Né, é a segunda favela maior, acho que tem 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, não sei, sou péssima para me lembrar de números, é uma coisa meio, enfim, inteiramente superlativa. Né. É uma favela antiga também, não dá para eliminar, mas então dá para incorporar através do mercado, que é o que está se tentando fazer. Né? Então, no Rio de Janeiro, é o circuito, é o círculo traçado pelas favelas pacificadas, quer dizer, ocupadas pelo exército, né? Quer dizer, pelo aparato militar, policial militar, né? E que são exatamente aquelas que são dotadas exatamente dos credenciais para serem incluídas na Cidade Maravilha, onde tem o Shopping Tour, né? Agora tem, enfim, a coisa está fazendo água, né? Mas, enfim, a coisa está vazando, né? Mas, enfim, né? Tem o teleférico do Morro do Alemão, né? Enfim, né? Ali a gente vê o estádio de futebol ali do lado. Né? No caso de São Paulo, Paraisópolis também pacificada, né? Na versão paulista, né? Que chama-se Operação Saturação, também está situado no muito rico e globalizado quadrante sudoeste, né, incrustado exatamente no coração do bairro mais rico da metrópole, né, na vizinhança exatamente de todo o circuito da riqueza. Né. Então, isso coloca uma série de questões para serem consideradas, né, e que podem ser tomadas como hipóteses de trabalho. Né. São em pontos muito definidos que se dá essa constelação de práticas e agenciamentos locais que criam e promovem essas situações e relações de mercado. Ponto 1. Né? Em cada qual, ponto 2, entram em operação dispositivos pelos quais se tenta tornar esses espaços governáveis, tanto quanto os seus habitantes, na própria medida em que eles são convertidos ou induzidos a se transformarem em operadores dos mercados locais. É nessa chave que nós podemos arriscar a hipótese de que, nesses lugares, o mercado, ou melhor, as situações de mercado,
vêm sendo produzidas, fabricadas como dispositivo de gestão da ordem. Mas essa é uma hipótese que precisa ser bem qualificada, bem construída, né? Então, a gente tem que etnografar como é que essas situações são produzidas. É uma questão de etnografia urbana, isso, né? E a questão exatamente que se especifica em relação, quer dizer, entender qual é o problema contra o qual a lógica do empreendedorismo se apresenta como solução, né? Contra as patologias do crime, da violência, etc., etc., é um pouco a redenção, né? Apresenta um pouco com isso, e, ao mesmo tempo, fazendo essa celebração da capacidade do pobre transformar a necessidade em janelas de oportunidades, que é uma linguagem mercadológica, né? Então, na verdade, é uma lógica que se contrapõe, seja as patologias do crime, violência, também, evidentemente, tudo isso mediatizado enfim, distorcido nas suas figurações, isso de um lado, e, de outro lado, exatamente a zona de risco, né? Aquilo que é o contrário, exatamente, do que seriam os comportamentos de risco, né? Então, na verdade, a figura de um pobre, entre aspas, é uma figuração, é um personagem que está sendo construído, inteiramente governamentalizado. Como figura. Na prática, as coisas são um pouco mais complicadas, porque essas coisas não funcionam desse jeito. Vai fazendo água, vai dando conflito. Enfim, daí é a pesquisa que a gente tem que fazer, né? De toda maneira, bom, deixa eu terminar o raciocínio, porque daí o que isso pode ter a ver com os conflitos urbanos no momento, né? Então, o mercado como dispositivo de gestão da ordem, né, não é nada irrelevante. O fato de que esses territórios terem sido exatamente alvo de operações ditas de pacificação, o que significa dizer ocupação militar. A presença policial, não sei se alguns de vocês andaram recentemente pelas favelas pacificadas, no Rio de Janeiro, de maneira geral, e nas favelas pacificadas, é ocupação militar, né? Mesmo antes agora do escândalo da maré, etc., né? Agora está fazendo água, então a coisa está meio evidente, mas quando estava ainda na fase que todo mundo meio enfeitiçado, né, pela coisa das UPPs, era uma coisa impressionante, porque você vai subindo as favelas, enfim, é uma ocupação militar, armada, pacificada, ou seja, ocupada, né? São Paulo não é muito diferente, com outra escala, com outro tipo de densidade, com uma outra configuração, enfim, né? Então, esta relação entre dispositivo de exceção, controle, formas de controle e produção de mercado, aí tem um nexo a ser também bem entendido. Não é que pacificou primeiro e depois criou o mercado, né? Então, tem uma questão a ser entendida, é uma questão teórica importante, política importante, né? Que é entender os nexos entre dispositivo de exceção e produção de mercado. Controle, gestão de espaço e produção de mercado. É um pouco nessa direção que eu estou tentando conduzir as minhas pesquisas atualmente, né? Então, mercado, gestão da ordem, dispositivo de exceção, né? Então, para deslindar os nexos que articulam esses três termos, será preciso considerar que o mercado é algo produzido, fabricado e gerido. É nesse registro que será preciso averiguar e etnografar. É uma questão de etnografia urbana, né? Os meios pelos quais as situações de mercado são produzidas, fabricadas e agenciadas. Quer dizer, como dimensões da vida social são transformadas em mercado. Oportunidades não apenas de ganho, oportunidade entre aspas, mas também sobre o primado de relações mercantis. Aí tem uma questão complicada, eu vou tentar ser um pouco mais direta para facilitar um pouco a nossa conversa. Quando a gente discute essas questões, é muito comum ter um tipo de questionamento correto, que deve ser feito, dizendo, bom, mas, na verdade, o empreendedor é um nome moderninho para o nosso autônomo, para o nosso virador, que nós conhecemos desde sempre, né, que é o cara que está no mercado informal, né? Mas o diagrama é outro. O mesmo indivíduo que dizia, vamos dizer, há 20 anos atrás, eu sou um trabalhador autônomo, agora ele vai dizer, eu sou um microempresário.
né? Qual é a diferença? Não é uma diferença apenas discursiva, não é apenas ideológico, não é apenas representação, né? É toda uma maneira de compor o mundo social que vai sendo feito de formas diferentes. Quando o sujeito dizia, então é evidente que eu estou construindo um personagem, né? Mas um pouco é uma lógica, né? Quando o sujeito dizia, eu sou um trabalhador autônomo, ele mobiliza, vamos dizer, uma rede de referências associadas ao trabalho. Eu sou autônomo, mas eu não tenho carteira de trabalho, mas eu sou autônomo, mas o meu filho tem carteira de trabalho, né? Eu não quero trabalhar no mercado formal porque eu não quero viver sob um mando de alguém, era muito comum esse discurso. Eu sou autônomo porque eu não quero ser mandado por outro, mas o meu filho será um trabalhador formal qualificado. Ou eu não sou trabalhador, eu sou trabalhador autônomo, mas não sou bandido, eu sou trabalhador. Então, isso mexe a noção de direitos, mexe com a noção de políticas, de proteção. É todo um jogo de referência que é a minha relação com as outras formas de trabalho no mercado de trabalho. O empreendedor ele tem que falar com o Sebrae, tem que pedir o microcrédito, né? Ele vai dizer que se eu não me dei bem, tá certo? É porque ficou faltando alguma coisa. Ele está sempre em dívida. Sabe que ele tem dívida no banco, mas porque ficou faltando a dívida? Porque ele não fez o curso de informática, porque ele não fez o curso de inglês, porque daí ele não foi suficientemente empreendedor, porque ele não foi... né? A lógica do mercado é sempre uma lógica, está sempre em dívida, né? Sempre ficou faltando alguma coisa, é por isso que o negócio fez água, e normalmente faz água, né? Quando a gente vê os chamados empreendimentos financiados, apoiados pelo Sebrae e que recebem o microcrédito, é risível. Então, são as mulheres que conseguem R$300 por mês, que vem vendendo roupa, né? O outro que monta uma pizzaria, que, na verdade, dura 3 meses, depois fecha, né? Porque, enfim, é precário, né? É frágil, né? Mas é toda uma... quer dizer, não só é uma outra lógica discursiva, mas como é um outro jogo de relações. A Lívia Tomasi, no Rio de Janeiro, ela flagrou uma situação absolutamente extraordinária, que facilita um pouco isso que eu estou querendo dizer, que é todo um outro agenciamento, né? Ela fez uma pesquisa em Cidade de Deus, que foi um dos primeiros lugares onde teve... Cidade de Deus é do filme, né? Lá mesmo, né? Do livro e depois do filme. Foi um dos primeiros lugares pacificados. Então, foi pacificado e logo depois entrou o Bradesco, né? Então, é extraordinária a relação do Bradesco com o entorno, né? Porque, primeiro, não tem agência, né? Quer dizer, na verdade, tem um escritório... e os caixas eletrônicos do Bradesco foram todos terceirizados nas pequenas lojinhas locais, né? Então, é impressionante que, na verdade, aciona, né, o pequeno comércio local para funcionar como agência do banco, que é o maior banco do Brasil, se não é o maior, é o segundo banco, enfim, né? Quer dizer, todo mundo fica trabalhando para o banco, né? Bom, daí, então, é ele que dá o microcrédito. O gerente do Bradesco é um cara que nasceu lá, então é um cara bacana, ele é bem intencionado, ele conhece todo mundo, entendeu? Ele é 10, ele é super bacana, entendeu? Ele não é inteiramente convencido de que ele pode cumprir uma função importante, então ele vai conceder o microcrédito. Então é ele que avalia a ficha. Quer dizer, o programa social quem faz é o gerente do banco. É disso que se trata. Não, porque é ele que vai dar o microcrédito, né? Depois ele vai avaliar para saber se ele pode renovar o microcrédito, né? Para saber se a pessoa é solvável ou não. Quer dizer, a política social de fortalecimento do empreendedorismo, quem faz a gestão é o banco, não é? E quem faz a gestão do banco é o comércio, não é? Local. Quer dizer, os microempreendedores, né, que abrem uma lojinha e aluga ali a caixa eletrônica que faz a gestão. Quer dizer, e tudo, vamos dizer, uma caixa eletrônica que, na verdade, permite saques de valores pequenos, mas, enfim, esta redefinição. E no meio disso tem o Sebrae, que dá os cursos, né? Eu assisti a alguns cursos do Sebrae, são fantásticos. Né? Quer dizer, que tem o curso do Sebrae, que, enfim, junto com as ONGs, aí tem financiamento. Então, é todo um outro jogo de relações que é completamente diferente da teia de relações, além do campo discursivo, que se articula quando a ênfase é o trabalho. Então, na verdade, o que está sendo desmontado aí é a própria noção de trabalho e uma forma de subjetivação, né? Quer dizer, no fundo, o mercado, quer dizer, um pouco trabalhar, o mercado é fabricado por dispositivos
de governamentalidade, enfim, fazer os indivíduos se converterem, né, conduzir a conduta, para usar uma linguagem Foucaultiana. É a ideia de conduzir a conduta. Né? Então, você vai induzindo a pessoa a virar um empreendedor. Tem dispositivos disciplinares, não é? Também, porque tem que controlar, e tem formas de subjetivação. O indivíduo se vê como empreendedor. Né, como um sujeito, quer dizer, diferente de dizer eu sou um trabalhador, eu sou um empreendedor, são formas de subjetivação diferentes, onde a teia de relações e o circuito por onde ele se movimenta são também diferentes. Né? É evidente que a temática do trabalho sumiu, né? E a temática dos direitos e de políticas públicas também. Né? É todo um diagrama clássico da cidadania que articula trabalho, direitos e políticas públicas. Isto sumiu. Né? Porque o Estado é um agenciador, um facilitador, né, local desses dispositivos de mercado. Né? Bom, mas, enfim, nestas figuras do pobre que virou empreendedor, ou do pobre que virou classe média, né, nos meandros, exatamente, dos dispositivos... Bom, só um pouco para fechar um pouco o ponto anterior. Né? Quer dizer, a gente tem que um pouco etnografar isso. Né? Então, é um parênteses que eu faço, dizer que, na verdade, são questões de etnografia de pesquisa. Né? Tudo isso que eu estou falando, na verdade, são achados de pesquisa. Né? Então, quando a gente começa a colocar as coisas lado a lado, que fica muito interessante. Então, por exemplo, essa questão do empreendedorismo popular são coisas que, enfim, depois a gente está descobrindo isso em campo. Não é? Ao mesmo tempo, tem uma pesquisa de um jovem, enfim, orientando meu, que terminou uma pesquisa magnífica sobre o circuito têxtil em São Paulo. Né? Sobre as oficinas de subcontratação ligadas ao circuito boliviano. Então, é extraordinário, porque, enfim, começou, ele estava no meio do campo quando estourou as denúncias da Zara em relação à Zara. Foi um grande affair, um grande caso, teve muita repercussão, inclusive internacional, dela estar sendo acusada de uso de trabalho escravo. Né? Então, o Ministério Público bateu, o Ministério do Trabalho bateu, isso deu imprensa, né? As ações da Zara caíram, né? Quer dizer, enfim, a coisa virou um assunto. Né? E aí começam os acordos. Né? Então, é muito interessante que o Ministério do Trabalho tentou regular a situação e não consegue, né? Porque você tem ali uma situação que não consegue ser tipificada de acordo com o Código do Direito do Trabalho, porque é uma situação completamente fora deste modo de tipificação. Então, o acordo que foi selado é extraordinário, porque, na verdade, era transformar as oficinas, tá certo, em microempreendedor. Então, de novo, é uma maneira de sair da informalidade e, muitas vezes, da ilegalidade, no caso das oficinas, não é? De novo, acionar o dispositivo, que é um dispositivo jurídico que hoje em dia tem, que é o MEI, né, que é onde você pode ser transformado em... Então, o cara que era um pequeno trabalhador subcontratado, ele vira de novo, ele também vira um microempreendedor. Né? E o acordo que foi feito com a Zara é mais extraordinário ainda. Ela assinou uma coisa chamada TAC, que é um termo de ação, ajustamento de conduta, pelo qual, então, ela financia a principal ONG dos migrantes bolivianos de São Paulo. Né? Então, ela vira, na verdade, uma apoiadora de uma ONG que começa a ficar por inteiramente cativa dela, tá certo? E ela, então, quer dizer, então você faz um programa social ali, ONG, enfim, para facilitar a regularização dos bolivianos clandestinos, etc, etc. Bom, então, vocês veem que a questão do trabalho, da desigualdade do trabalho, ela vai, na verdade, sendo evaporada muito concretamente através de dispositivos, através das quais exatamente, enfim, é todo um outro diagrama de relações que vai sendo fabricado, construído, né? E a gente pode acompanhar isso. Né? Então, essa é uma questão que surge nos territórios da pobreza. Eu ponho o território da pobreza entre aspas, porque a gente não sabe muito bem como é que nomeia isto. Não é? No campo do trabalho, né? E também, vamos dizer, é uma outra etnografia que acaba de ser feita, que é o Carlos Freire. Né? Enfim, tem um texto que eu acabei escrevendo também sobre isso, se eu puder, eu divulgo isso para vocês logo, logo, mas que é extraordinário, é o combate ao comércio ambulante. Né? O comércio ambulante no centro da cidade, em nome da guerra ao crime, de novo, é o dispositivo da guerra, um dispositivo inteiramente... Essa cena é espetacular, porque daí todos os fios se cruzam. Na linguagem Foucaultiana,
o dispositivo de soberania, né, o dispositivo de governamentalidade e disciplina. Né? Então, ali você tem, enfim, um mundo do comércio popular que é pujante em São Paulo, como aqui, como no Rio, como, enfim, é como, né, a região do Saara, no Rio de Janeiro, a 25 de março em São Paulo, cheio hoje em dia de chineses, etc. Enfim, é um grande atacadista de mercado popular, mas aí começa o combate à guerra, né? A guerra à pirataria e a guerra ao crime associado à pirataria. A Polícia Militar entrou pesadamente nisto, através de uma série de dispositivos também complicados, que eu não vou entrar nisso agora, porque senão não fecha a minha fala, ainda tem algumas coisinhas para dizer. Então, na verdade, limpou. Ao mesmo tempo, foi uma repressão violenta, né? E aí é muito curioso, porque, na verdade, teve um acordo da Prefeitura com o governo do Estado, eu vou ter que falar disso, que é uma gambiarra jurídica, pelo qual a Polícia Militar passa a ser responsável pelo controle do comércio informal, que não é atribuição dela. Né? A atribuição do controle do comércio informal é uma atribuição, seja dos fiscais da Prefeitura ou a Guarda Civil Metropolitana, não é uma questão de Polícia Militar. Não é? Então, tem uma fala do coronel, que está comandando, chamada Operação Delegada, isso tem o nome, Operação Delegada, em que ele diz assim, extraordinária a fala dele. Ele vira e fala, antes, o ambulante não sabia o que era crime. Porque ele punha lá as coisas dele na rua, né? E o máximo que ele está fazendo, não foi o que ele está dizendo, o máximo que ele está fazendo é transgredindo um código urbano. Né? Ele está ocupando uma rua que não pode. Né? Mas não é crime, nem sequer contravenção. Né? Ele transgrediu um código urbano e tem que se lidar com o fiscal da prefeitura. Não é? Mas agora ele sabe o que é crime, porque se ele não me obedecer, ele pode ser preso por desacato à autoridade. Abre aspas e fecha aspas. Né? Bom, isso de um lado. Né? E daí, evidentemente, enfim, como é muito difícil fazer o combate disto, é muito difícil, inclusive, combater, prender alguém por pirataria. Né? Porque para julgar, para um processo de pirataria poder ir em frente, tem que haver a denúncia da empresa afetada, como se a Nike tivesse que processar. Bom, evidente que então é uma coisa muito complicada. Então, eles começam, na verdade, a utilizar outros dispositivos, que é crime contra, enfim, transgressão do direito do consumidor e, evidentemente, formação de quadrilha e crime organizado. Então, você tem transambulantes que se juntaram para montar alguma barraca, eles podem ser acusados de formação de quadrilha, crime organizado, e se, de repente, pode até sair, se sair a coisa do terrorismo, de repente até terrorismo, porque eles enfrentam a polícia, jogam pedra e tal. Né? Quer dizer, bom, então, na verdade, vai acionando dispositivo de exceção. Né? Então, esse é um lado. Né? De um outro lado, o governo vem induzindo, daí estamos no coração da governamentalidade, exatamente a conversão do ambulante em empreendedorismo. Na verdade, é uma indução na marra, porque como ele não está podendo ficar na rua, não é? Então, a alternativa do ambulante é ir para as galerias. Ir para as galerias, então, ele vai se transformar em vendedor, na verdade, dos maiores, na maioria dos quais chineses, mas não só, ou então ele aluga um box, ou então ele se transforma, ele abre uma microempresa, ele vira um empreendedor alugando um box dentro da galeria. Então, o discurso do empreendedorismo começa a entrar também aí, como dispositivo de combate à informalidade urbana, cada vez mais associada à noção de crime, né? Exatamente por conta dessa associação com a pirataria e tráfico de drogas. Então, aquilo que era uma transgressão urbana, né? Então, é todo um outro diagrama que vai se armando no centro da cidade e nos lugares de concentração de comércio ambulante, onde você tem exatamente, de novo, é produção de mercado, é gestão de mercado. Né? O comércio popular, hoje em dia, é um comércio hiperdisputado, né, por grandes empresas, grandes importadoras, além do mais, para não ter que falar dos grandes negócios chineses. Não é? Então, você tem uma coisa de governamentalidade, quer dizer, você vai induzindo na marra, não é? O indivíduo se transformar em empreendedor, e daí tem uma forma de subjetivação, ele começa a se ver como empreendedor. Não é? A repressão, muitas vezes utilizando dispositivos de exceção, ou, no mínimo, de legalidade mais do que duvidosa, né? Que é a maneira como a repressão está sendo feita, através de quase instrumentos, e além, enfim, de uma série de mecanismos disciplinadores da ordem. Né? Então, a minha proposta é
quando a gente coloca essas questões um pouco lado a lado, não é? Como é que a gente articula exatamente, enfim, a produção de mercado, a produção de espaços, né, e as formas de controle. E no coração disto está exatamente a maneira de fazer a gestão das populações circulantes e a gestão da pobreza transformada, né, cada vez mais em um dispositivo de gestão de mercado e de espaços. Né. Eu estou inteiramente convencida, né, de que parte considerável, enfim, dos conflitos que estão pipocando nos últimos meses em São Paulo tem a ver com isso, com as formas de controle cada vez mais agressivas. Né. Talvez a coisa mais espetacular para poder pensar isto, não sei quantos de vocês, quando começou o fenômeno dos rolezinhos em São Paulo, todo mundo sabe que o rolezinho aqui também aconteceu, né? Mas os primeiros foram sensacionais, né? Porque o tal do fazer o rolê no supermercado é uma linguagem dos jovens de muito tempo. Eu flagrei isso há 10 anos atrás. Fazer um rolê. Como em São Paulo não tem praia, o programa de domingo é ir para o supermercado, para o shopping center. Né? Programa, fim de semana, shopping, a gente não tem praia. Não é? Então, o shopping sempre foi a praia de paulista. Né? Para o bem, para o mal, enfim, isso é outro assunto. Né? A diferença é que agora se faz tudo pelo Facebook. Né? Então, na verdade, primeiro eles combinavam tudo, só que então, numa dessas, eles juntaram 10 mil. Né? E a classe média ficou inteiramente histérica, todo mundo entrou em pânico, achando que era arrastão, etc, etc. Eu acho que vocês acompanharam isso. Mas a minha interpretação, no fundo, o que é muito interessante, é a mesma coisa como o chamado funk ostentação, que começa a ser violentamente reprimido em São Paulo. Né? Então, seja que é uma coisa também, uma celebração do consumo, que a gente pode não gostar, pode nos ferir os nossos centros estéticos. Eu tenho que me controlar o tempo todo, até que ponto eu não estou sendo elitista, eu tenho que entender isso. Mas, sociologicamente, tem uma coisa extremamente interessante, é que é como se levasse ao... Querem que seja consumo? Querem mercado? Muito bem, nós também queremos. E levamos isso ao paroxismo, e nesse paroxismo estoura. Seja pelo baile funk, né, que é uma coisa que é chocante, né, e, ao mesmo tempo, que acaba acionando uma repressão igualmente feroz, e na hora que vem a repressão, a coisa muda de figura. Né, seja os pobres, os meninos, de adolescentes, crianças, fazendo compras no supermercado e tentando ganhar as minas em supermercado, em shopping center, vem uma repressão violenta. Tentam, inclusive, fechar, quer dizer, alguns shoppings tentaram uma liminar para fechar as portas, o que é ilegal. Né? Quer dizer, na verdade, todos os dispositivos ilegais começam a ser acionados. Né? Agora, esses meninos não estavam fazendo nada demais. Aliás, também dançar o funk, a ostentação, também não. Né? Não é crime. Não é? Mas então é como se eles dissessem, muito bem, vocês estão dizendo que, né, o sinal de sucesso, de integração, de reconhecimento é consumo, nós também achamos. Né? E levamos isso muito a sério e levamos ao máximo. Né? Então, vamos dizer, eu acho que parte do campo de conflito, né, que está se multiplicando em São Paulo, e talvez não apenas em São Paulo, né, tem a ver exatamente com esta lógica de produção de mercado, nessa relação entre produção de mercado e formas de controle. Né, e dispositivos de exceção, que é a maneira como exatamente esses mercados vêm sendo fabricados. Né. Em relação ao mercado ambulante, é muito interessante, porque, ao mesmo tempo que vai armando esta configuração que eu disse para vocês, enfim, esses 3 dispositivos de poder, né, que estão redefinindo inteiramente a cartografia urbana do comércio informal. Né. Mas aí tem uma questão, quer dizer, tem aqueles que viraram vendedores, viraram empregados, na verdade, né, sob a lógica do empreendedorismo, porque supostamente eles são empreendedores, mas não são coisa nenhuma, eles viraram empregados dos chineses, né, a maior parte das vezes, não só, mas grande parte, né, ou porque viraram mesmo, né, eles montaram pequenas empresas, né, fizeram microempreendedores. Os que tinham mais recursos, mais cacife, mais poder político para poder negociar, enfim, a mercadoria política dentro das galerias, né, eles conseguiram. E os outros? E os outros? Para onde eles foram? Né, que é a pergunta que eu sempre faço. Né? Tem toda uma territorialidade urbana que vai se redefinindo. Né? Então, a gente descobre que, na verdade, parte das confecções bolivianas estão indo para o interior de São Paulo,
parte desse comércio ambulante está indo para a Grande São Paulo e para o interior, assim como o tráfico de drogas também ele vai criando outras territorialidades na medida em que as formas de controle começam a ser mais vigorosas e mais truculentas, né? É uma cidade ocupada, né? Então, você tem toda uma territorialidade urbana que vai sendo redesenhada e para além das fronteiras físicas e administrativas da cidade, né? E, ao mesmo tempo, todo um campo de conflito que também se redefine, né? Então, recentemente, eu participei de um fórum exatamente dos ambulantes, muito bonito, muito interessante, porque eles faziam os ambulantes exatamente aqueles que foram expulsos das ruas, né? E eles estão reivindicando o direito ao trabalho na rua, né? Então, é muito interessante, porque eles reativam a noção de trabalho, é o direito ao trabalho associado ao direito à cidade, né? Então, na verdade, é um fórum que tinha título como o direito à cidade, né? Exatamente, que é uma cidade que está sendo, na verdade, governamentalizada e controlada e ocupada, né, pelas várias formas de operação saturação, nas várias dimensões, nas remoções, enfim, e, ao mesmo tempo, um trabalho que está sendo inteiramente, enfim, comprometido por essas mesmas formas de controle. Então, é muito interessante a maneira como esses ambulantes, exatamente os que tinham ficado fora, né, exatamente sujeitos, inclusive, a uma tipificação criminal, porque eles estão fora, estão na rua, né? Não pode ficar na rua, né? Então, a maneira exatamente como eles estão, enfim, articulando, como eles articularam essa questão. Se eles vão conseguir ou não, provavelmente não, eles estão extremamente fragilizados, isso não vai dar conflitos muito, muito acesos, mas é um sinal exatamente de como a cartografia política da cidade vai sendo redefinida, não é? Nessa relação entre os nexos, que a gente vai ter que entender melhor, entre produção de mercado, os mercados são fabricados, né? Os dispositivos de controle, dispositivos de gestão e o campo de conflito que isso acaba por se configurar, né? Eu estou inteiramente convencida de que a conflituosidade que está explodindo em tudo quanto é canto tem a ver exatamente com isso, com essa relação entre mercado e controle. E dispositivo, e controle, muitas vezes, de uma forma extremamente violenta, na lógica, na verdade, cada vez mais militarizada, né, de guerra, né, ao crime, guerra à droga, guerra ao crack, guerra à pirataria, né, que daí são lógicas de ocupação inteiramente militarizadas, né, no centro da cidade, nas remoções, nas favelas, enfim, né, e que eu acho que isso está sendo um repertório, inclusive, de controle que não é exclusivamente paulista e não é exclusivamente brasileiro, né? Aí tem toda uma questão que vai para além, né, que já tem toda uma discussão para ser feita, o que isso tem a ver com as coisas que andam acontecendo no chamado Sul Global, que valeria a pena também discutir. Eu fico por aqui, porque acho que eu já falei demais. Muito obrigada, Vera. Sempre muito estimulante te ouvir e pensar. São temas que também nos instigam e mobilizam muito. Vamos abrir, então, para perguntas do... Então, boa tarde. Meu nome é Pedro, eu sou estudante de Direito. É só uma questão que me ficou uma dúvida durante a sua explanação. Esse fenômeno da absorção da pobreza por um nicho mercadológico, e a questão que você falou de transformar necessidade em oportunidade, e essa absorção ser feita não somente pelo mercado, mas também pelo Estado, através de programas sociais. Se na sua pesquisa, nos seus estudos, você observou a questão temporal, um período histórico e político que esse fenômeno tenha se acentuado, tenha tido com mais ênfase. Por que eu pergunto isso? Porque eu observo que nos últimos 10 anos, na última década, o critério que passou-se a delimitar entre o cidadão que tem acesso amplo à cidadania e aquele que não tem, é pura e simplesmente o seu nível de consumo. Por um exemplo simples, um cidadão que há 5 anos atrás andava de transporte público e tinha no máximo uma antena parabólica na sua casa, e hoje tem o seu carro próprio e tem TV a cabo, é classificado de forma diferente do que era classificado outrora. Ainda que, da mesma forma que outrora, ele continue não tendo acesso às esferas de cultura amplas, à esfera de lazer, à esfera educacional, e ainda que o custo disso seja um endividamento, como você citou na sua pesquisa.
Então, eu queria saber se você observou essa questão do tempo, se isso se acentuou de um determinado tempo histórico ou não. Obrigado. Pô, Vera, eu achei super interessante, instigante, né? Fascinante sua apresentação. A gente tem escutado outras coisas, escutou algumas coisas há 2, 3 anos atrás. Está muito interessante esse encaminhamento que você está dando. Me chamou muita atenção, por exemplo, me chamou muita atenção a sua, digamos assim, a sua ressignificação, vou chamar assim, da noção de governamentalidade. Você está falando de uma governamentalidade de mercado, de uma governamentalidade típica desse período neoliberal, de neoliberalismo híbrido, né? Muito interessante esse tour de force, né? Essa guinada, essa virada na noção de governamentalidade, que é uma noção muito cara, né? No sentido de ver, de repensar governo como agenciador e facilitador e promotor de mercados. Muito interessante essa guinada. Sobre esses conflitos que você tem falado, que foram a tônica, né, da sua apresentação, eu estava pensando numa colocação do Joe Kyung, naquele livro dele, Sociedade Excludente, onde ele discute transformações transformações características da modernidade tardia nos Estados Unidos e na Inglaterra, e onde ele faz uma contraposição entre o que ele chama de bulimia, certo? Que seria uma característica desse padrão de capitalismo, de integrar e excluir, de convocar e expulsar, e um período anterior, um período keynesiano, mais caracterizado pela integração, que ele chama de canibalismo. Então, ele usa a metáfora de canibalismo para um sistema que integra e a metáfora da bulimia para aquele sistema que integra e exclui, certo? Bastante interessante, espasmódico, né? Um desenvolvimento espasmódico. Agora, a questão do risco, você chamava a atenção aí, interpelava a NET, que a NET trabalhou com a noção de risco, com respeito aos programas sociais, às políticas públicas. A gente está falando do que as pessoas têm chamado de atuarialismo, certo? Atuarialismo, que é exatamente todo um raciocínio, toda uma concepção construída em cima de probabilidade de risco, né? Do risco. Alguns autores também têm chamado a atenção para o fato como essa noção, ou a redefinição dessa noção, muda concepções, muda práticas, inclusive redefine o que é crime e o que não é crime, com uma forte ênfase no chamado pré-crime, na potencialidade de cometer crimes, na potencialidade de cometer delitos. Então, essa lógica atuarial ela é perfeitamente compatível com, digamos assim, a segregação de populações consideradas perigosas, seja porque apresentam comportamentos dissonantes, seja porque são maus consumidores, não são julgados bons consumidores. Enfim, tem um bando de coisa interessante, muito interessante, que você está nos trazendo aqui. Essa questão fica inteiramente... ela é crucial, né? É claro que toda data é um pouco cabalística, né? mas eu acho que você exatamente, vamos dizer, coincide com a época Lula, né? Foi um pouco isso, acho que todo mundo, é uma coisa que já foi muito discutida, vamos dizer, na virada dos anos 2000. Agora, que é isso que você falou, não vou repetir o que você falou, é exatamente isso, né? Agora, o que é importante, o que eu estou querendo reforçando o que você disse, o que mais me deixa... na verdade, me está instigando, é na hora que eu fui aos poucos descobrindo que isso não é um problema brasileiro, né? Na verdade, esses programas do empreendedorismo e da regularização do informal através do mercado têm sido programas sistemáticos nas chamadas cidades do Sul, né? Tem uma pesquisadora, não por acaso, indiana, né, que está em Berkeley, chamada Naya Roy, ela tem um livro magnífico chamado Poverty Capital, né?
ela foi fazer a pesquisa sobre microcrédito, né? Então, é uma fonte, enfim, de grande inspiração minha, inclusive. Então, na verdade, ela levanta uma hipótese bastante provocadora, dizendo, na verdade, nos anos 2000 tem um novo consenso de Washington, né? Porque ela fez a chamada pesquisa multissituada. Ela foi para Washington entrevistar os operadores, né, dos programas do Banco Mundial e também operadores financeiros. Foi para Bangladesh, que, na verdade, é o coração do Banco do Povo, foi a primeira proposta que surgiu. Daí foi para o Egito, foi para a Índia, onde ela tem campo, e também o Líbano, que são várias formas diferentes pelas quais a coisa do microcrédito foi praticada. Então, ela conta um pouco os avatares disso, né, como é que aquela proposta que foi, enfim, de Bangladesh, foi virando outra coisa e entrou no circuito financeiro, dos grandes bancos, na verdade, começarem a entrarem na questão do microcrédito. E o novo consenso de Washington, que ela analisa, que é o seguinte: a pobreza é o grande problema do novo milênio, mas a pobreza tem que ser resolvida pelo mercado. E a grande plataforma será a regularização do informal através do mercado, ou seja, do empreendedorismo e do microcrédito. Né? Bom, então, o que é impressionante é que essa questão, e daí a hipótese que ela levanta e outros estão discutindo, é que, na verdade, a pobreza do Sul está virando fronteira de expansão do mercado. Isso não é inteiramente sem relação com o fenômeno chinês, entre aspas, né? Porque também é em 2000, né, em que a China assina, ela entra na Organização Mundial do Comércio, e vão dizer, o grande comércio, esse mercado popular, dizer, o fenômeno 25 de março em São Paulo, suponho que todo mundo sabe o que eu estou dizendo, né? Enfim, na verdade, a versão disso em todas as grandes cidades do Sul. Né? Pulula o chamado mercado popular. Né? Que daí vão dizer, é o mercado da pirataria, enfim, é o fenômeno chinês, para facilitar um pouco a conversa, porque ela foi entrando exatamente, não só, nós sabemos que não só, mas também, pelo exatamente os mercados populares, que foi explodindo, chamada explosão da classe C, né, a chamada nova classe média, o pobre que vira classe média, quer dizer, o potencial de consumo do pobre, né, que é a linguagem mercadológica, é um programa mundial do Sul. Né? Então, é muito interessante, quando a gente vai hoje em dia para o Norte, eles estão deprimidíssimos, com desemprego, aquela coisa. O Sul, né, dizendo, não, a pobreza é ótima, entendeu? Porque, enfim, porque tem empreendedor, porque tem favela tour, porque tem rap, porque tem baile, porque tem sarau, porque tem circuito de música, porque, né, enfim, tudo é beautiful, né, porque é aquela coisa e tal. E ali, claro, quer dizer, num certo sentido, alguns vão dizer, né, o que segurou a crise de 2008 foram os pobres dos países do Sul. Bom, então, na verdade, não por acaso, se a gente começa a acompanhar pós-crise, né, inclusive os cadernos econômicos, começa a ser uma coisa sistemática. Como é que faz para vender para eles? Né? Então, na verdade, começa a ter efetivamente um redirecionamento das grandes corporações e das grandes corporações financeiras para este mercado, que é enorme. Né? Então, de fato, vamos dizer, tem um fenômeno anos 2000, e certamente o Lula foi um operador disto. Né? Ele não inventou isso, mas ele foi um operador disto. Né? E certamente uma coisa que estava no ar, quer dizer, a integração se faz pelo mercado. Né? Evidente que isso tem muitos problemas, né? Parte dos quais esse que você falou, porque, na verdade, ao mesmo tempo que isso acontece, a noção de serviço público, etc., vai para o beleléu. Né? Em relação, Eduardo, isso tem alguma coisa a ver com a coisa qual é a relação disso com a gestão de risco? Né? Para um pouco a questão que é uma área que talvez você possa me ajudar, porque é uma área que, na verdade, eu estou entrando muito recentemente, né? E entrando por um certo atalho. Né? Não foi tanto, enfim, tem toda uma literatura já consolidada, já de bastante tempo em relação a isso, mas aonde a coisa me pegou, alguns textos recentes, de pessoas, enfim, pesquisadores que mexem exatamente com a questão de controle de espaço, né? Vamos dizer, vai mudando exatamente, vai desativando a categoria do crime. Né? Porque a gente tem que lembrar que crime é uma categoria jurídica que supõe um sistema de direito.
Tem que ter uma tipificação, tem que ter um processo, daí tem um advogado, daí ele é preso. Supõe um sistema. Quando a Hannah Arendt que já dizia isso, né? Uma pessoa, quando ela dizia, para a gente saber se nós temos um estado de exceção ou não, ela não usava essa linguagem porque era outra, era saber se o sujeito que comete um crime tem mais direitos do que o outro, que é vida nua. Né? O outro, na verdade, ela estava falando exatamente de todos os apátridas, né, do entre guerras e do começo da guerra, que podiam desaparecer com esses corpos que ninguém reclamava, porque exatamente não existia no sistema de direito, aquilo que o Agamben depois vai chamar de vida nua. Então, o crime é um sistema de direito. Então, a coisa do risco, né, na hora em que, enfim, na verdade, o que vai sendo combatido sob a alegação da prevenção, da probabilidade de, é a lógica, primeiro, da suspeita generalizada, né? Quer dizer, enfim, o que é o comportamento suspeito? Né? Quer dizer, isso aí é uma coisa inefável. Né? Agora, o que mais está me deixando, o que eu acho que a gente tem que refletir, é como é que isso desativa a dimensão normativa da lei e do direito, inclusive como instrumento de gestão de conflito. Né? Então, na verdade, isso, aciona o dispositivo de exceção sob o império da lei. Ou seja, instrumentaliza a lei. Né? E introduz aquilo que eu estou chamando de gambiarra jurídica, que normaliza, na verdade, a exceção. Então, na verdade, eu acho que nós temos uma questão que não é exatamente recente, mas que eu acho que a gente ainda tem que tirar consequência, que, vamos dizer, o diagrama Estado, Direito e Trabalho é isto que foi desativado. Né? Bom, isso tem uma série de consequências, né, que eu acho que a gente ainda tem que explorar. Né? Isso é evidente que não é de agora. Né? Isso é uma coisa que vai estar se processando. Né? Mas, de repente, ela ganha uma cristalização que talvez mereça... Assim, então, é por aí que a noção de risco me pegou. Entende? Para além das questões internas, que aí eu ainda vou ter que aprender. Né? Eu estou entrando nessa discussão. Né? Mas, enfim, como é que isto, na verdade, por que isto é uma forma de gestão de mercado? Né? Acaba sendo um dispositivo de gestão de mercado que é a gestão de população. Para onde que as pessoas vão, para onde as populações vão. Quer dizer, no fundo, é a gestão de espaço. Né? Então, eu acho que tem aí os nexos que, enfim, eu estou experimentando aí. Né? Eu e mais uma turma grande. Mais questões? Alguém que gostaria de levantar alguma questão nova para a professora Vera Teles? Bom. Então, deixa eu fazer um comentário só para fazer jus um pouco ao meu próprio percurso. Essas questões elas levantam várias hipóteses de trabalho, mas uma delas que me concerne muito diretamente, que tem a ver com o meu repertório, com aquilo que eu sei fazer, e, para falar a verdade, com aquilo que eu gosto de fazer. Essas formas de gestão de produção e gestão de espaço e controle de espaço, e com as formas de controle, enfim, tudo isso que eu acabei de falar, isto redefine inteiramente a cartografia dos ilegalismos urbanos. Né? Seja, né, na chave dos comércios informais, que levantei isso um pouco rapidamente, né, seja em relação também aos mercados ditos ilícitos. Né? São outras cartografias que vão se desenhando, outros agenciamentos e outras territorialidades. Estamos no coração daquilo que o Foucault vai chamar gestão diferencial dos ilegalismos, né? E estamos no coração daquilo que o Foucault também discute no seu Vigiar e Punir, uma espécie de uma economia política dos ilegalismos. Então, é evidente que os controles não, como dizia já o Foucault, é uma coisa óbvia, mas a gente também é óbvia, mas não é evidente, então é evidente, a gente tem que um pouco trabalhar com isso. É evidente que essas formas de controle elas podem ser ferozes o que for, né? Elas não eliminam, né, os ilegalismos todos, nas suas várias figurações. Né? E parte do conflito urbano, hoje em dia, tem a ver com isto. Né? Um conflito que está começando a ser cada vez mais violento também, quer dizer, muita queima de ônibus, né? Muito enfrentamento com a polícia. Né? Tem uma história que a gente pode enfim, teria muita coisa a dizer em relação a isso, mas, enfim. Mas eu acho que para aqueles como eu, né, que mexem diretamente com esses mundos dos ilegalismos, na verdade, tem toda uma cartografia urbana e uma territorialidade que vão sendo redefinidas
em torno disso, até porque esses legalismos são também mercado. Né? Mercado de drogas, mercado de contrabando, mercado informal. Estamos falando de mercado. Né? Então, os mercados eles também vão se redefinindo, né? E os seus agenciamentos situados também. Né? Então, enfim, quando eu comecei as minhas pesquisas, enfim, quase 15 anos atrás, quer dizer, agora eu tenho que estar atenta a isso. Quer dizer, enfim, muita coisa mudou. Algumas coisas permanecem, evidente que a gente não muda de planeta, não se trata de dizer que está tudo diferente. Né? Mas você tem, na verdade, agenciamentos e territorialidades que vão se redefinindo e que a gente teria que um pouco entender, até para entender quais são os nexos disto com o campo de conflito, o campo de tensão, né? E de violência que está inscrita, né? Nessas formas de... nisso que eu estou chamando de cartografia política da cidade. Né? Porque é muito violento, pontilhado por formas muito violentas. Vera, muitíssimo obrigado por tudo, pela sua presença nesses 2 dias que vai estar aqui conosco. Vamos ter muito o que conversar para o futuro. E eu queria, agradecer a todos e também os convidar, os que estiverem interessados em irem para o lançamento do livro, que não é outro evento separado deste, mas, de alguma forma, ligados. Então, vai ser na varanda do Casarão. Quem quiser, está previsto para 5 horas, mas talvez comece um pouco antes. Estão todos convidados. Um abraço. Eu que agradeço. Muito obrigada.